O governo do Estado, já no mês de dezembro, anunciou que gostaria de antecipar os royalties para pagar o salário dos servidores atrasados. E disse que ia antecipar todo 2019, 2020, 2021, 2022. A antecipação de royalties, apesar de... foi a única medida que o governo apresentou e aprovada à unanimidade aqui na Assembleia para pagar os salários atrasados dos servidores inativos, e uma emenda minha vai permitir que pague uma parte dos ativos, é um empréstimo caríssimo e que a conta ainda não fecha. Eu já fiz essa pergunta aqui, não se responde porque o governo tem menor respeito pela Assembleia Legislativa, nem a Assembleia se impõe para que o governo responda. Há uma perspectiva de arrecadação de 540 milhões de reais até o final do governo, e o anúncio foi de que será 400 negociado com o banco. 315 vem para o Estado, 85 é de juro. E os outros 140 milhões desapareceram do mapa e ninguém dá satisfação. O secretário de Planejamento não responde, só faz gracinha pelo Twitter. Ninguém tomou atitude para que o governo apresente os números exatos. Faça esse registro porque a minha parte está feita e continuará sendo feita na cobrança de saber uma justificativa. Pode ter sido um erro de cálculo do governo, não vai antecipar 100% dos royalties. É possível, mas não se dá nenhuma satisfação. O que é mais grave? Se a intenção do governo é antecipar os royalties desde dezembro para pagar o atrasado, por que ele não pegou os royalties de janeiro, fevereiro e março e antecipou sem gastar juro? Porque, veja bem, ele vai pegar 540 para receber 315. E só nesses 3 meses ele arrecadou 47,5 milhões de reais. Mesmo tirando dos municípios, e é complicado ver o site, o portal da transparência do Estado, porque o portal da transparência do Estado não é transparente, e depois da gente reclamar muito, o governo anunciou que vai mudar o portal. Primeiro ficou dizendo que a gente estava lendo o número errado, depois admitiu que tem que mudar o portal porque o portal não é bom. Ora, se arrecadou 36 milhões, por que não pegou esse dinheiro, depositou na conta do Fundo Previdenciário, como vai fazer com antecipação, e pagou a folha de novembro de 2017? O governo pode alegar, mas a gente precisava pagar as despesas que já estavam previstas para o royalty. Ok. E quando ele antecipar 100%, essas despesas serão pagas como? Ou a antecipação do royalty será uma tragédia, ou o governo está fazendo demagogia com dinheiro. Porque se ia pegar os royalties para pagar o atrasado, ele vai pagar quase 50% de juros, porque são 540 para receber 315. É aproximadamente 40% de juro. Por que não pegou esses 3 meses, que seria 0% de juro, e não pagou a folha de novembro? Em vez de a gente ter 4 folhas que não foram pagas na integralidade, teríamos apenas 3. Esse tipo de coisa é que fica sem resposta. É que fica sem resposta. Porque o governo assumiu a seguinte postura: não vou pagar o atrasado. Não vou pagar o atrasado. Eu só vou pagar o salário do mês do governo Fátima. Porque com isso, o que é que Fátima garantiu? E é importante que se diga isso, por mais duro que seja, que os cargos comissionados nomeados por Fátima, o salário dela, dos secretários dela, estão em dia. Porque o governo de Robson foi uma tragédia indo e voltando. E eu fui líder da oposição aqui, revezei a liderança da oposição, inclusive com o deputado Getúlio Rego, durante os 4 anos. O governo de Robson foi terrível. Não é nada pessoal contra Robson, foi terrível. Mas o salário dele também ia junto atrasado, Getúlio. Atrasava o dos servidores e atrasava o dele. Fátima está recebendo salário em dia, a turma de Fátima está recebendo salário em dia não, desculpe, adiantado. Dia 15 entra um pedaço. E ela, com dinheiro para pagar um pedaço do atrasado para ir diminuindo, ela não paga. Desrespeitando, inclusive,
o princípio da ordem cronológica e da impessoalidade na Constituição brasileira e na Constituição do Estado. Então, vou fazer mais essa indagação. Por que que janeiro, fevereiro e março, o dinheiro dos royalties não foi colocado na conta da Previdência e feita a operação financeira que será feita do mesmo formato que será feita quando antecipar e pagar uma parte dos atrasados dos servidores da ativa e dos servidores inativos? Eu olho e não consigo entender o porquê. Não consigo entender porquê. Parece que interessa que deixar o salário dos servidores atrasado e preservar só o governo dela. Como se o servidor tivesse feito concurso para o governo X. O servidor fez concurso para o Estado do Rio Grande do Norte. Faço aqui o apelo para que a governadora pague os salários atrasados dos servidores. E essa deve ser a conta prioritária número 01. 01. Obedeça a ordem cronológica e pague quem arrebentou o cartão de crédito, perdeu o plano de saúde, entrou em depressão, inviabilizou a escola de filho, do que quem entrou agora e começou a trabalhar ontem e está recebendo salário adiantado. E explique de alguma forma, que eu não sei qual a forma, porque janeiro, fevereiro e março, o dinheiro do royalties não serviu para pagar atrasado. Só vai servir quando antecipar, pagando 40% de juros. Eu acho engraçado que esse povo pega o microfone e faz assim: os banqueiros comem o dinheiro do país, as taxas de juros arrebentam o país, aí deixa de pagar sem juro para vender os royalties para banco, perdendo quase 40% do dinheiro. É só da boca para fora. É só da boca para fora. Se não é assim, apresenta uma justificativa, que se eu tiver errado, venho aqui no outro dia de manhã, peço desculpa e reconheço o erro. Mas eu acho meio difícil isso acontecer, porque é injustificável o Estado não ter pago pelo menos os 20 milhões que deve de dezembro de 2017. E ter pago uma parte, se não todo, porque dava para ter pago todo, o 13º de 2017. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço concedido, e esse era o registro que eu gostaria de ter feito no dia de hoje. Muito obrigado.